Olá, amados, a paz, saúdo a todos com a paz, que Deus seja convosco e eu creio que Ele está no meio de nós. Hoje eu quero compartilhar sobre uma palavra, a visão de Deus para os pequenos momentos. Quantas vezes buscamos grandes sinais extraordinários de Deus e queremos ver milagres visíveis, grandes transformações, acontecimentos sobrenaturais, e, no entanto, Deus não está apenas em grandes eventos da nossa vida. Ele está nas pequenas coisas do nosso dia a dia. Hoje eu venho compartilhar com você essa ministração sobre como Deus se importa com os pequenos momentos, como os detalhes da nossa rotina são essenciais e como esses momentos podem ser preciosos aos seus olhos. Olha que interessante, quando a gente passa a meditar na palavra, sabe o que a gente conecta automaticamente com o Espírito Santo? Algo precioso, sobre como ele trabalha nos pequenos detalhes. São os detalhes que fazem a diferença, né? E a gente fica pensando sobre o quanto Deus ele nos ama, o quanto ele nos livra e o quanto ele nos capacita. O texto base hoje é o livro de Zacarias, capítulo 4, versos 10. Pois quem despreza o dia das pequenas coisas? Eles se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel. Eu estava aqui pensando nesse versículo de Zacarias. Ele nos lembra que muitas vezes aquilo que parece ser tão insignificante, algo muito ou simples, tem grande valor diante de Deus. Zorobabel estava reconstruindo o templo e as pessoas não acreditavam que aquele pequeno começo fosse capaz de resultar em algo grandioso. Aquele pequeno começo fosse capaz de resultar em algo grandioso. Por que eu estou repetindo isso aqui? Porque são os pequenos começos que nos faz ser capaz de ver os resultados que Deus trabalha dentro de nós. No entanto, Deus, ele via aquele pequeno passo como algo significativo. Um exemplo, pense na história de Davi. Antes de ser rei, ele foi o quê? Ele foi um simples pastor de ovelhas. E para muitos, cuidar ali de ovelhas parecia uma tarefa assim, sem importância nenhuma. Ah, Jesus, cuidar de ovelhas é como cuidar de pessoas. Essa é a verdade. Por isso que o pastor da igreja é pastor de ovelhas. Vocês já pensaram sobre isso? E as pessoas acham isso tão insignificante, tão sem importância, mas Deus ele estava o quê? Transformando Davi para algo muito grande. O pequeno momento da vida cotidiana de Davi foi o que preparou Davi para o reinado. E o que a gente aprende sobre isso? Que muitas vezes nós subestimamos os momentos de nossas vidas. Por que a gente subestima? Porque o trabalho diário, ele é essencial. É o cuidado de Deus para conosco, com a nossa família, nas pequenas decisões que nós tomamos no nosso dia a dia. O que Deus ele faz, ele transforma. Queridos, a presença de Deus nos pequenos gestos transforma o nosso dia. Deus ele não está nos grandes eventos, ele está presente nos pequenos gestos, na simplicidade do cotidiano. Às vezes nós buscamos experiências sobrenaturais, visões grandiosas. Nós esquecemos que Deus revela nas ações mais simples, que é na sua palavra. Decanta. E quantas vezes a gente tá fixado e mal acostumado em querer ouvir profeta. E Deus está falando na sua palavra tão simples. Está aqui a palavra. Claro que quando eu abro a palavra, eu preciso entender o que está dentro dela, para que eu não tenha um discernimento turvado. O que é discernimento turvado? Eu não entendo o que está escrito. Eu preciso orar, eu preciso buscar o conhecimento.
E para buscar o conhecimento eu preciso o quê? Orar. É intimidade com Deus. As coisas mais simples, nos momentos de gentileza, uma oração sincera, um silêncio, um gesto de amor ao próximo, isso transforma a vida do ser humano. Em Mateus capítulo 25, versos 40, nos ensina que quando nós fazemos algo por alguém, mesmo que seja algo pequeno, nós estamos fazendo para Jesus. Em verdade vos digo que se fizestes um destes meus irmãos mais pequenininhos a mim, o fizeste. Ou seja, cada ato de bondade, cada sorriso, cada palavra, cada encorajamento, você pode formar e tocar um coração. Olha que coisa grandiosa que Deus fala conosco nessa palavra de bênção e de vitória. Ei, não negligencie os pequenos gestos de amor e cuidado de Deus. Às vezes é nesses momentos simples, tão simples, que nós passamos a experimentar a verdade, a presença dele. A vida cristã, ela é feita de pequenos passos diários. E não são passos que você precisa ser impactado, não. Mas são passos que muitas vezes imperceptíveis, que nos conduzem ao propósito de amor, ao propósito maior, que é o propósito de Deus para nós, corrigindo, né? Então a jornada de fé não é formada pelos grandes milagres, mas é pelas pequenas escolhas em obedecer, confiar e perseverar. Fale comigo: Senhor, eu quero te obedecer, confiar e perseverar. Então, queridos, nesse livro de Zacarias, a gente vê muitos ensinamentos, mas no livro de Neemias nós vemos um homem que foi chamado a reconstruir muros em Jerusalém. No entanto, a reconstrução não aconteceu de uma vez. Ela foi feita tijolo por tijolo. Da mesma forma na nossa fé. A nossa fé precisa ser edificada, porque as nossas escolhas diárias de seguir a Deus e fazer a nossa vontade também atrapalha o que Deus tem para a nossa vida. Queridos, não desanime, nem por um momento. Deus, ele tem algo muito maior e muito melhor para a sua vida. Para a sua fé ser edificada, a cada escolha diária de você seguir a Deus, fazer a sua vontade, é essencial. Então não desanime. E se você está num momento pequeno, a cada passo que você dá em direção a Deus, a sua vontade ela está o quê? Ela está se saindo para vir a vontade de Deus para ser construído algo. Algo que os seus olhos não estão vendo, mas os olhos de Deus têm um valor eterno. E nunca subestime o poder de um pequeno passo em obediência, como aqui foi dito. Deus, ele não despreza os pequenos momentos. Na verdade, ele vê o valor das coisas e muitas vezes nós consideramos irrelevante, porque ele está o quê? Interessado nas nossas escolhas diárias, nos nossos gestos mais simples e como lidamos com os pequenos detalhes da vida. Às vezes, é nesse momento que somos o quê? Moldados. Mais uma vez moldados, trabalhados. Então, para que possamos, a partir de hoje, dar mais atenção aos pequenos momentos e reconhecer que aos olhos de Deus eles são preciosos. Aleluias! Nós precisamos entender que Deus está conosco em cada detalhe da nossa vida. E cada pequeno passo pode ser uma grande expressão de fé. Amém? Que o Senhor Jesus possa te abençoar. Senhor, nós te agradecemos por ter cuidado de nós até nos momentos tão pequenos, mas tão pequenos, nos gestos tão simples, como acordar, abrir os olhos, nos ajuda a perceber a Tua presença em nossa vida, em cada detalhe da nossa vida, nos ensina a valorizar pequenas coisas, a entender que para Ti nada é sem importância e que possamos em cada gesto simples refletir o Teu amor em nome de Jesus. Amém. Eu creio e acredito que essa mensagem ela vai com certeza mudar a tua história. Assim como também
intencionalmente eu fiz ela através do Espírito Santo me instruindo. E eu creio e acredito que ela também vai mudar a vida de outras pessoas. Então compartilhe, comente e deixe aí um joinha para que eu possa ver e te conhecer. Amém? Você está no meu caderninho de oração. Glória a Deus por isso. Que a mudança ela não seja só de fora para dentro, mas seja de dentro para fora, para que você possa evoluir nas pequenas coisas. É onde Deus faz as grandes. Deus abençoe sua vida e fique com Deus.